Seu... Muito bem. Então, meus amigos, agora que nós estamos juntos de novo, nós tínhamos visto da outra vez sobre a eclosão da mediunidade, lembrando que ela, de um modo geral, ela acontece em alguma altura da vida das pessoas que têm a mediunidade em algum momento. Há sempre um processo. É um processo em que sempre há um início. Nós tínhamos visto da outra vez que a mediunidade costuma chegar na infância e ou na juventude. Mas também vimos que ela pode acontecer de surgir em qualquer época. Quanto mais a idade avança, menos provável que tenhamos o surgimento da mediunidade. O que, na maioria das vezes, acontece é que a mediunidade já teve início. E, por ser um período de infância ou juventude, ou mesmo no início da vida adulta, em que as pessoas estão como que entretidas em inúmeras questões da sua vida, não há uma dedicação ao estudo, ao desenvolvimento e aquilo que seria como que o entrosamento de alguém numa atividade mediúnica espírita em algum centro. Então, o fato de alguém querer começar a fazer a sua educação e desenvolvimento mediúnico já na vida adulta, plena, vamos dizer assim, é bem válido, porque não quer dizer que educação e desenvolvimento seja necessariamente porque nessa vida adulta estaria surgindo a faculdade mediúnica. Ela provavelmente já surgiu antes. Ela pode estar latente, porque nós possamos ter nos envolvido com outras prioridades ao longo da vida, e também nós gostaríamos de lembrar que, de um modo geral, sempre é tempo de nós buscarmos estar como que participando de grupos de trabalho presenciais ou virtuais, nesse sentido, porque a mediunidade ela tem a ver, já vimos, com o corpo físico, com o cérebro humano, com determinadas áreas corticais, subcorticais, como também nós já estudamos um pouco, de tal maneira que as coisas estão em nós. E todo o desenvolvimento, a parte de coisas orgânicas, biológicas, todo o empenho natural que nós fizermos nesse sentido, com as nossas antenas psíquicas, é algo que nós poderemos, como que participar da vida, trabalharmos mediunicamente com uma sensibilidade apurada com o passar do tempo, lembrando que isto vai ter reflexos para toda a eternidade. Então, toda conquista é como a conquista moral, é como a virtude. Toda virtude alcançada, toda virtude desenvolvida, tudo é de proveito porque a nossa vida é eterna. E no campo da sensibilidade, não é? Tudo que nós fizermos de empenho nesse sentido, teoria e prática, será válido. Por isso nós somos um grupo, na maioria, de adultos, porque queremos conhecer bem, queremos avançar no sentido da prática mediúnica, e isto é algo que vai nos ocupar, não é? Por esta vida inteira, e provavelmente numa outra nós estaremos retomando isto. Como também é válido de lembrar
E na vida atual, muitos de vocês estão retomando atividade mediúnica de um certo grau, para uma certa finalidade, no campo do trabalho na doutrina espírita, no movimento espírita, nos centros espíritas, ou não. De tal maneira que esse processo, quanto a A, B ou C, ele já pode ter começado na véspera, né? Em alguma vida anterior. A própria erraticidade, o período entre uma vida e outra, é também período de preparo, de avanço, de progresso, porque a par das questões mediúnicas relacionadas ao corpo físico, existem aspectos no perispírito. Nós já não vimos outras vezes que a relação da mediunidade envolvendo a influência dos desencarnados quanto aos encarnados, ela não se dá de perispírito para perispírito. No mundo espiritual, todos têm perispírito. Então, o trabalho de desenvolvimento, ele também pode ser impulsionado no mundo dos espíritos, inclusive para o grande futuro, inclusive para o futuro próximo, quando o desencarnado vai tomar um novo corpo para ser, de algum modo, médium, numa tarefa de reajustamento qualquer. Então, meus amigos, vamos adiante. Eu gostaria de recomeçar, portanto, no início da página 118 da nossa apostila. Nesse sentido, a prática mediúnica, à luz do entendimento espírita, requer base moral fundamentada no Evangelho e no conhecimento fornecido pelo Espiritismo. Meus amigos, mediunidade, como vocês sempre souberam, é coisa muito séria, envolve a vida de qualquer pessoa, envolve inúmeras questões suas e também dos espíritos desencarnados. Então, exercício da mediunidade sem a preparação pelo estudo metódico, disciplinado, pelo exercício da tarefa que vai sendo praticada dia a dia, gerando o desenvolvimento das potencialidades do médium a serviço da caridade, se nós não tivéssemos o Evangelho de Jesus, especialmente à luz do Espiritismo, e com o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, os livros de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, de Hermínio Correia de Miranda, nós teríamos muitas dificuldades. Então, a mediunidade, no âmbito da base espírita, ela hoje é muito mais fácil de ser experimentada, vivenciada, com padrões ideais de segurança. Porque também nós nos lembramos, mediunidade em si, ótimo, mas nós precisamos de mediunidade alicerçada nas virtudes que o Evangelho do Mestre nos sugere. Como vocês sabem muito bem, nós já vimos isto. Em estudos anteriores, o risco do uso da mediunidade para proveito próprio, como acontece com não espíritas, porque não conheceram a doutrina espírita, porque não tiveram acesso a ela, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e em outros lugares em que esses sensitivos acabaram apresentando dificuldades, até porque se envolveram em questões buscando alguma espécie de proveito pessoal, esquecendo aquela
máxima do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, vamos adiante um pouquinho. É comum, quando do surgimento da mediunidade, que é o nosso tema, ocorrerem distúrbios físicos e psicológicos. Por quê? Porque o corpo físico, ele está relacionado com o nosso perispírito e a nossa alma. Então, nós podemos ter sinais e sintomas da mediunidade pela influência dos espíritos, quando o médium começa a lidar com as questões do mundo espiritual, ainda sem um certo preparo, ainda sem as melhores diretrizes. Então, no desabrochar da mediunidade, acontecem, às vezes, alguns sintomas. E é interessante isto, porque, dependendo da intensidade e da qualidade deles, a pessoa vai buscar ajuda. Às vezes, de profissionais de saúde. Por quê? Porque, às vezes, isso foge um pouco ao controle. Então, se os médicos têm uma ideia da doutrina espírita, como é muito comum no Brasil, ele pode perceber algo porque examina o paciente, solicita exames complementares pertinentes. Frequentemente, não vai encontrar nada. Se ele tem uma base, ele pode já sugerir, primeiro, que não há nenhum problema médico, e segundo, que a pessoa procure uma instituição espírita, o acolhimento fraterno, para receber a devida instrução. Por outro lado, vale a pena nós nos lembrarmos que, às vezes, a questão não é física, a questão é psíquica, ela é emocional, e aí pode advir ansiedade, pode advir até um certo grau de depressão, pode haver, como já vimos antes, a ideia da pessoa enxergar vultos e a pessoa achar que está vendo coisas. E se vai consultar um especialista em psiquiatria, ele pode, por desconhecimento, conduzir o caso na direção de um transtorno mental, quando no fundo não é. Mas, se deixado sem a devida orientação, o devido encaminhamento, essa relação dessa pessoa com certos espíritos, ela pode ser aprofundada e isso gerar uma perturbação tal que ela acabe necessitando de atendimento médico, até que venha alguém que possa interferir mais positivamente nesse processo. Então, é bacana que nós, estudando essa questão, nós a estudemos para nós termos, pessoalmente, uma referência sobre a mediunidade, sobre a eclosão, para nosso proveito pessoal, para proveito quanto ao surgimento da mediunidade de alguém na família, de algum colega de trabalho, de algum amigo. Então, é importante conhecer isto, porque você pode, numa altura da vida, conversando com alguém, ser chamado a contribuir em termos de uma orientação por uma pessoa que te busque compartilhar aquilo que está experimentando, e você já tendo noção, já tendo um embasamento, você mesma vai poder sugerir alguma coisa e, na dúvida, vai sugerir que ela procure o centro espírita. O centro espírita é o lugar para que você encaminhe aqueles que possam precisar da orientação sobre tudo que diga respeito à mediunidade e à sua eclosão, que é o tema que nós estamos vendo agora. Pois bem,
conforme, então, o grau de sensibilidade e de controle do médium iniciante, esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonias nem sempre bem administradas pelo próprio ou pela própria, ou pela sua família. Não é? Lembrando que, frequentemente, essa eclosão acontece em crianças e jovens. A eclosão da faculdade mediúnica no espírito encarnado revela-se como um momento de fundamental importância em sua existência. Mas nem sempre a pessoa é convenientemente assistida, seja pela ignorância a respeito do assunto, o que é mais comum, seja por desinteresse ou desatenção dos familiares ou dos amigos. Vocês não fazem ideia quantas pessoas no mundo inteiro, tanto no Brasil, onde o espiritismo é muito conhecido, como muito mais em países longe daqui, né? Ou longe do Brasil, porque muitos de vocês não estão conosco fisicamente, estão nos seus respectivos países, cidades, né? O que acontece? Os consultórios de psicologia, de psicoterapia, de psiquiatria, volta e meia recebem esses profissionais, pessoas com sintomas há mais ou menos tempo, de maior ou menor intensidade, poderíamos dizer, entre aspas, gravidade, e às vezes o profissional não tem como ajudar muito, e ele vai tentar encaixar o caso e a demanda de cada um nas questões que ele conhece, na sua área de trabalho e de conhecimento. Infelizmente, distante da doutrina espírita. E aí o que acontece? Pode haver profissional e paciente peregrinando por um prazo muito longo, por um caminho que é um verdadeiro atalho. E não é um caminho que nós deveríamos buscar, que seria de estudo e prática da mediunidade, até porque, desse modo, a imensa maioria dos sintomas menos agradáveis do início, eles serão superados. Eles deixarão de existir. E quando existirem, a pessoa já saberá de onde isso vem e o que é necessário. Por exemplo, numa reunião mediúnica, que aquele sintoma seja verificado pelos trabalhadores da equipe, não é? Então, meus amigos, vamos adiante. Em outras ocasiões, os médiuns iniciantes podem se revelar fascinados pelo entusiasmo excessivo, olha o extremo, diante do impacto das revelações espirituais que os visitam de jato, solicitam o entendimento e o apoio dos irmãos experimentados para que não se percam em engodos brilhantes. Então, nós temos que lembrar que a questão do desenvolvimento, da eclosão, para alguns casos, é incomum, mas pode acontecer, possa gerar uma espécie de uma fascinação. Por quê? Não é porque a pessoa vai ter sintomas desagradáveis ou desconforto físico ou mental, psíquico, mas é como se aquilo que a pessoa vê, aquilo que ela escuta dos espíritos, aquilo que ela tem o ímpeto de falar aos outros, aquilo pode gerar um entusiasmo excessivo. E então, por uma dificuldade de entendimento da situação,
da parte da pessoa, ela pode se entusiasmar demais e partir para viver em função da sua mediunidade. E, em geral, por trás disso, o que acontece? Espíritos com dificuldades no mundo espiritual vão incutindo na mente daquela pessoa a ideia de que ela é especial, de que ela é melhor do que as outras pessoas, de que aquilo é um dom maravilhoso e com aquele dom ela seria capaz de ter sucesso na sua vida pessoal. Então, como o mundo é de provas e expiações, nós devemos também lembrar dessas possibilidades, não é? E se isso vai muito longe, num sentido negativo, vai dar mais trabalho, vamos dizer assim, para tratar a questão com esta pessoa, seja ela quem for. Então, vamos adiante. Nesse contexto, a casa espírita em geral e os grupos mediúnicos espíritas em particular assumem a enorme responsabilidade de orientarem, sem misticismos e práticas antidoutrinárias, o médium iniciante, fazendo-o compreender que o acesso à esfera de seres desencarnados, ou seja, o mundo espiritual aqui ao lado, ainda jungidos ao plano físico, é semelhante ao ingresso em praça pública da própria Terra, onde enxameiam inteligências de todos os tipos. Vejam como é importante isto. A ideia de que há um número imenso de desencarnados com os quais nós nos afinizamos por vivências anteriores, vidas passadas, vida atual de um modo ou de outro, e a ideia de que quando estamos lidando com a mediunidade, nem tudo é simples. Então, nós precisamos aprender, não é? O que é apropriado, o que é correto, e irmos desenvolvendo isto, não é? Num modo de segurança gradativamente, inclusive para saber o médium situar-se em relação ao que ele está sentindo e ao padrão daquilo que lhe chega, em termos de conteúdo que venha de um espírito qualquer, para que tudo seja de um modo sadio e equilibrado. E, na dúvida, cautela, prudência, dividindo a dúvida com alguém do centro espírita ou alguém espírita no seu círculo de amigos, mas não um amigo, uma amiga que não tenha a condição, por experiência prévia, de conhecer bem. Não é? Porque não pode brincar com aquela ideia, não é, de cegos guiando cegos. Essa cegueira, ela é muito no início. Com o tempo, então, tudo isso vai ficando às claras. Mas também nós não podemos esquecer que mesmo um médium que tenha 10, 15, 20 anos de exercício da mediunidade, não pode, eventualmente, viver, experimentar um processo obsessivo fascinatório. Ninguém está livre de tentativas de espíritos de uma natureza menos próspera de tentar minar o trabalho daquele médium, mais do que isto, envolvê-lo
num processo obsessivo mais pesado e de difícil tratamento. Por isso o Evangelho, de novo, o orai e o vigiai. O que cada um quer com a sua mediunidade? Se é dedicada ao bem alheio, nós teremos sempre a melhor sustentação. Ao contrário, quando houver alguma tendência de se buscar algo para si, em termos de se vangloriar, em termos de deixar o orgulho fazer parte do processo, nós estaremos nos perdendo. É inevitável. E aí nós estaremos vivendo o que eu comentei como um atalho. Nada impedirá mais adiante de se voltar ao caminho reto. Mas, às vezes, o custo para a vida da pessoa é um custo alto. Por isso que é como em medicina. Sempre é bom a prevenção. E qual é a melhor prevenção? Estudo espírita da mediunidade, que é exatamente o que nós juntos temos procurado fazer durante esse tempo. Seguindo adiante, então, auxiliar a educação da mediunidade e o aprimoramento mediúnico do médium não é tarefa fácil. Exige dos dirigentes espíritas devotamento a esse gênero de tarefa, assim como disposição para orientar com sabedoria, bondade e paciência, sobretudo se o médium iniciante apresenta desarmonias. Vejam que bonito isto, não é? De qualquer forma, é importante ter em mente que no início da prática mediúnica, os médiuns sintonizam mais facilmente com espíritos que se identificam com os encarnados e com a vida do plano físico, ou seja, espíritos, vamos chamá-los assim, de uma vida comum, comum do dia a dia, de um mundo atrasado de expiações e provas. Espíritos que também não têm ainda uma ideia do que é o sentido da vida no mundo espiritual. O que devam buscar de verdade para o seu aprimoramento. E vocês sabem, algo que é tão comum do outro lado da vida também, porque do lado de cá é igual, não é? Há espíritos que vão como que vivendo o dia a dia sem rumo, sem balizamento, perdendo tempo, desperdiçando na erraticidade do mesmo modo que desperdiçaram na sua última existência. Enfim, vamos pensando, né? Comumente não são espíritos evoluídos, porém ainda aprisionados às sensações da matéria. Portanto, vejam o porquê aqui da sugestão da vigilância e da oração, do estudo doutrinário espírita em geral e sobre a mediunidade em particular, porque aí nós vamos tendo o melhor entendimento sobre tudo isto. Essa influência daqueles que ainda estão aprisionados à materialidade e às sensações mais físicas, né? Ela pode constituir-se em algo problemático. Os médiuns iniciantes têm de lidar com espíritos inferiores. E feliz do medianeiro que, quando se trata a eles apenas de espíritos levianos. Aqui uma questão. Uma questão é o médium ainda não filiado a um grupo de trabalho mediúnico, por exemplo, de educação mediúnica com prática ou de assistência aos desencarnados.
na medida que ele vai trabalhar num grupo sério, conduzido por pessoas preparadas da casa espírita, é inevitável, ainda mais quando o grupo já é de desobsessão especial, e outras questões dos avanços de grupo de trabalho nessa seara, ele vai lidando com espíritos cada vez mais rebeldes, de difícil trato. Então, ele vai entrar nesses contextos quando for a hora. Quando a instituição espírita entender que ele já pode frequentar essa atividade e, portanto, interagir com espíritos, vamos dizer, obsessores comuns do dia a dia. Então, tudo tem o seu tempo. Então, estudo e prática, caminhando juntos numa situação de equilíbrio. Mas não resta dúvida que o médium, ser humano comum, ele vai se preparando para lidar cada vez mais com espíritos cada vez mais imperfeitos. Por quê? Porque eles existem. Por que mais? Porque eles precisam de atendimento, de ajuda, mesmo que sejam rebeldes e não desejem a intervenção de ninguém. Ainda assim, a misericórdia do alto leva esses espíritos, que são nossos irmãos, para serem orientados, esclarecidos, assistidos pela equipe. Muito bem, então o médium vai se acostumar. Com o quê? Com o lidar com espíritos com condições mentais muito diferentes das suas, de uma maneira até um tanto desafiadora. Mas isso é a prática na Terra, é o nosso mundo. Tudo é bom, não é? Até porque cada entidade de uma condição moral muito inferiorizada, né? Ela sendo beneficiada pela equipe, todos ganham. A psicosfera melhora, porque a criatura é recebida, orientada, assistida, beneficiada, e dali, em geral, ela vai para uma condição muito melhor. Ela vai deixar de fazer o que fazia antes. Aliás, lembrando de novo, essa é a meta do trabalho mediúnico: orientar, assistir, acolher, esclarecer, tratar e encaminhar para esferas espirituais de uma vida mais feliz, de acordo com o merecimento e condições pessoais de cada um. Não faz sentido? Pois bem, seguindo adiante. Portanto, devem estar muito atentos para que tais espíritos não assumam predomínio, porque caso isso aconteça, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Depois que acoplou por sintonia, dependendo do grau de acoplamento e de ressonância entre a mente do médium encarnado e a mente do espírito desencarnado, esse é um processo que pode durar a vida inteira. Então, diríamos, estudo, prudência, evangelho. Porque com o evangelho nós temos ressaltadas pelo Divino Mestre
as virtudes essenciais. São elas as que todos nós precisamos desenvolver, qualquer um, médium ou não médium. Mas o médium não é que ele precise mais, ele precisa tanto quanto. Mas ele corre riscos se ele for vaidoso, orgulhosa, egoísta, indiferente. Por quê? Porque aí não faltarão espíritos que se tornarão obsessores daquele médium, daquela médium. Tudo tem tratamento. Tudo pode ser revertido. Não é para ninguém ficar apreensivo, inseguro, amedrontado, mas nós temos que ter consciência que nós vamos entrar em questões que são questões como que delicadas. Tá bem? Essa é uma espécie de um desafio. E estamos todos convidados a lidarmos com isto muito bem. Uma dificuldade que se depara comumente em relação aos médiuns principiantes é que eles querem de imediato participar de uma reunião mediúnica. É verdade. Somos curiosos, não é? Queremos conhecer isso de perto. Trata-se de medida que não deve ser apoiada pelos dirigentes e orientadores encarnados da casa espírita. Ou seja, aqui, o que se quer dizer? Que não é uma pessoa que chegou ontem no centro espírita pelo atendimento fraterno ou interessado no estudo da doutrina, assistindo palestras, tomando passe. Claro, vai ouvindo falar do mundo espiritual, vai sabendo das atividades de médiuns como que notáveis, não é? Então, há a tendência de muitos de quererem se enfronhar nessa seara, até de muito boa vontade, com uma perspectiva pessoal de se tornarem médiuns, e médiuns úteis. Isso é bom? Claro que é. Só temos que ver o equilíbrio, para que não haja precipitação. Então, os dirigentes espíritas, eles saberão orientar aqueles que estão motivados a participarem das reuniões. Pois bem, aqui aquela observação que tínhamos visto. Por uma simples questão de bom senso, o médium deve, primeiramente, desenvolver estudos a respeito da mediunidade e aprender a ter controle sobre a faculdade, antes de participar de reuniões mediúnicas, eu diria, plenas. Então, o nosso grupo aqui, né, claro que ele é um grupo adaptado de modo virtual. Tem toda uma vantagem, porque nós podemos estar em tantos lugares diferentes, trabalhando juntos, coisa que na questão presencial nós não poderíamos. Então, há um ganho muito precioso nesse sentido. Mas a ideia é de que nós devemos lembrar que nós estamos, como um grupo de trabalho, desenvolvendo a mediunidade, buscando a segurança no trabalho mediúnico, aqueles que já entraram como médiuns de experiência prévia. Muitos de vocês são assim. E outros que vão entrando, vão se motivando e nos exercícios vão percebendo pela vidência, vão escutando a voz de alguma entidade, vão tendo a inclinação de escrever. Por isso que é importante a assiduidade e pontualidade, regularidade. São elementos básicos, porque é um trabalho sério e a espiritualidade precisa desses elementos para ela também poder nos ajudar.
Pois bem, antes, olha ali um aspecto importante para nós. A orientação espírita segura é amparar o médium que apresenta a eclosão da mediunidade por meio de palavras fraternas, de apoio e de conforto espiritual, indicando-lhe o uso do passe, da oração, da prática da caridade e, ao mesmo tempo, orientando-o a integrar um grupo de estudos doutrinários, da mediunidade e do Evangelho, a fim de fortalecer-lhe as defesas psíquicas e morais. Essa frase tem uma importância muito grande para nós. Ela meio que resume a nossa situação. Antes de qualquer providência, a pessoa precisa entender o que é ser médium, como exercitar a faculdade mediúnica e de que forma os espíritos atuam no pensamento e atos de cada um. Porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Reflitamos sobre esses conteúdos. Por último, encerrando esse capítulo, força medianímica, desse modo, é dom que a vida outorga a todos. Não há privilégios na lei. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo, direcionamento. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão, ainda por muito tempo, pela sublimação das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Não valem médiuns que apenas produzam fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Não valem convicções que criem apenas palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Pois bem, meus amigos, então nós vamos continuar o nosso estudo, deixando como que o novo espaço agora, como que aberto às questões de vocês. Eu vou apenas interromper a gravação e já continuamos o nosso como que trabalho, não é?